Vamos abrir juntos em Lucas capítulo 15, essa vai ser a nossa última passada nesse capítulo 15 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15, é um evangelho bastante conhecido e um texto também bastante conhecido que trata dos 3 itens perdidos, a ovelha perdida, a dracma perdida e finalmente o filho pródigo, o filho perdido. Esse capítulo 15, eu quero ler apenas o verso 1 e 2 e depois a partir do verso 11. Versículos 1 e 2 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. A palavra publicano aqui quer dizer cobrador de impostos, principalmente aquele que era judeu e trabalhava em prol do Império Romano. Então estes cobradores de impostos eram odiados pelos judeus, discriminados, muitas vezes com razão e às vezes até sem razão, mas eram excluídos praticamente da comunidade de Israel por conta do serviço que prestavam ao Império Romano. Então, eram os fiscais da época, né? Pecadores aqui tem a ver com todos aqueles que não tinham lugar nem assento no Santo Templo. A religião não aceitava esse tipo de pessoa por perto, principalmente os religiosos da época. Jesus atraía os publicanos e atraía também os pecadores. Verso 2, denuncia uma outra plateia que sempre estava a rodear o Senhor Jesus, que eram os fariseus e os escribas. Esses eram os religiosos da época, eles viviam paramentados, você poderia saber que era um deles de longe. Eles tinham suas roupas, chapéus bastante interessantes e filactérios, né, como chamavam, as roupas, as franjas, todo mundo podia saber, lá vai o sacerdote. E talvez nos dias de hoje é o equivalente ao sacerdote, ao pastor, com a sua postura pastoral, sua toga, sua camisa diferente, seu anel e etc. Os religiosos da época, fariseus e escribas. E estes estavam junto com Jesus para murmurar, falar mal, criticar o Senhor Jesus. E a crítica era: este Jesus come, recebe e come com os pecadores. Então Jesus aí propõe 3 parábolas, uma delas do filho pródigo, que diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, lhes repartiu os haveres. Ou seja, o menino pede a herança e vai embora. E pedir a herança para um pai judeu era o mesmo que decretar a morte dele. Era o mesmo que dizer: você morreu para mim, pai, tchau, não quero mais te ver, para mim você está morto, eu quero a parte que me cabe da herança. O pai deu a herança e esse menino foi embora, e então, verso 13 diz que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente, ou seja, ele gastou a grana rapidinho, na farra, na onda, nos prazeres que a vida oferece e que de verdade custam muito caros. Verso 14, depois de ter consumido tudo, que um dia acaba, né? Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O filho rebelde, o filho que desejou a morte do pai, o filho que desobedeceu e partiu, acabou perdendo tudo e passando necessidade. Verso 15 diz que ele se agregou a um dos cidadãos da terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então ele se submeteu a um trabalho de cuidar de porcos, o que era
abominável para o judeu, que nem comia carne de porco, dado a lei mosaica, e nem chegava perto de porcos. Então, ele foi fazer aquilo que violava, inclusive, a sua consciência religiosa. E diz o texto que ele ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele desejava comer aquelas comidas de porcos, mas nem isso ele tinha, nem a isto ele tinha acesso. Verso 17, então caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Esse menino então experimenta um profundo arrependimento e deseja voltar para a casa do seu pai, confessar abertamente o seu pecado, a sua desobediência. Ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele nem se achava mais digno, porque perdera todo o direito à herança, e ele disse: trata-me como um dos teus trabalhadores, eu quero ser um mero escravo seu, eu nem quero ser chamado filho, porque não tenho mais esse direito. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse então: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. O pai amoroso recebe aquele filho que desejou a sua própria morte e dá a ele vestes reais, tratamento de rei, e também o recebe como filho. E diz o texto que o pai diz: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, aí vem o filho mais velho, segundo personagem desta parábola. O filho mais velho estivera no campo, ele estava fora. Quando ele voltou, ao aproximar-se da casa, ouviu música e dança. Chamou um dos criados da casa e perguntou o que era aquilo. E o criado o informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou salvo, com saúde. Mas ele respondeu a seu pai. Ou seja, o menino ficou irado, verso 28, aliás, se indignou e não queria entrar na festa. Ou seja, o filho mais velho ficou indignado com o tratamento que o pai deu àquele filho pecador, desobediente, e ele então fica irado e diz ao seu pai: há tanto tempo, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, já nem é mais chamado de irmão, mas teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe propôs, ou lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai, aqui na sua atitude amorosa, ele reflete o coração do próprio Senhor Jesus, que abraça publicanos e pecadores, e que mesmo cercado pelos fariseus que o querem lançar tropeço ou duvidar da sua integridade, Jesus também os ama como o pai amou aquele filho mais velho. Mas nesses dias nós temos refletido muito no comportamento desses dois filhos, porque esta parábola ela tem sido vista de uma forma muito sentimental, ou seja, as pessoas leem e dizem: olha que maravilha, o filho se arrependeu, o pai foi lá recebê-lo, oh que festa, como é bom um pecador que se arrepende, era disso que ele precisava, de arrependimento. Só que essa parábola não foca apenas o filho que foi embora, que desobedeceu, o filho perdido, mas a parábola foca também o filho obediente, o filho que guardou a lei, que obedeceu o pai, que não transgrediu as ordens, que estava sempre perto do pai,
mas que aqui foi denunciado como aquele que tinha muito pouco do coração do Pai, do amor do Pai, da graça do Pai e da misericórdia do Pai. E nós aprendemos nesses últimos domingos, que tanto o filho que desobedece está perdido, quanto o filho que obedece está igualmente perdido, se não mais perdido. Porque o grande fato é que o filho que desobedece vai embora, e este sim demonstra genuíno arrependimento e entra para a festa, dependendo da graça do Pai. Ele reconhece que não é digno de nada. Por outro lado, o filho mais velho se torna um indivíduo perdido, porque ele está tão cheio das suas próprias obras, das suas próprias boas obras, ele anda tão certinho, ele manuseia tão bem as leis, ele é tão obediente, que a sua obediência se torna o seu tropeço maior, e ele está tão perdido quanto o filho que foi embora. Tão próximo do Pai, tão próximo das coisas do Pai, mas tão longe do coração do Pai e da graça do Pai. E nesses dias, o meu propósito tem sido diante do Senhor, que o Espírito de Deus revele a você, meu irmão, em Cristo, membro desta comunidade ou talvez de outra comunidade, o fato de que você pode estar tão próximo de Jesus, manusear tão bem as Escrituras, conhecer tanto a teologia, ter uma vida até reta, digna, íntegra, bonita, obediente, ser um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, e ainda estar violentamente perdido, como este filho mais velho. Porque o que nos salva não são as nossas obras de justiça, o que nos salva não é a nossa obediência, o que nos salva não é a nossa obediência, mas o fato de que Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, e sem mérito algum, nós fomos adotados na família de Deus, porque nós não merecíamos nada senão a morte. E se eu não guardar isso na perspectiva da minha caminhada cristã, eu sou um pecador salvo pela graça, quando eu levanto a mão, quando eu entendo o que Jesus fez por mim, e o aceito como Senhor e Salvador, e agora digo que sou salvo, mas com o passar do tempo, eu vou me afastando da graça de Deus, e as minhas próprias obras, e a minha obediência se torna o meu grande ídolo, aquilo que senta no lugar de Deus, tira o brilho da graça de Jesus, tal qual os religiosos que se dobram diante de estatuetas de indivíduos para colocá-los na mesma condição de Salvador com Jesus, o único e suficiente Salvador de todos nós. Esses dias a minha oração, o clamor do meu coração, o que Deus tem falado à minha própria vida, tem sido muito mais voltado para os crentes do que para os descrentes. O meu grande medo numa coisa dessa, numa conferência, mas numa série de mensagens dessa, é que os crentes passem a raciocinar assim: olha, essa mensagem era para aquele desgraçado do meu vizinho, ele não tem graça, ele está desgraçado, está sem graça, ele não conhece a graça, é para ele, é para aquele pecador inveterado. Mas eu diria, meu irmão, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de sintonizar o seu coração com a graça de Jesus, à medida que você reflete na sua própria caminhada. E eu quero hoje prosseguir com os traços do filho mais velho, e em nome de Jesus pedir que o Espírito de Deus abra os olhos do seu coração, e que você decida voltar para o caminho da graça de Jesus, e não da sua autojustiça, das suas obras, mas que você arranque esse ídolo da sua vida, e retorne para ser um dependente de Deus, alguém que reconhece que de fato não merece nada senão a morte, e o resultado disso são corações gratos, são vidas que obedecem por amor, e não por temor, ou por busca de recompensa. Amém? É o que eu peço ao Senhor hoje à noite, em nome de Jesus. Os traços do filho mais velho, nós fizemos isso na semana passada, eu vou passar rapidamente recapitulando aqui, e vamos prosseguir. O filho mais novo se afasta do pai, eu já disse, ofende, gasta a herança nos prazeres, e por fim, arrependido retorna, reconhecendo que nada é
que nada vale, e ele não tem nada a exigir, pelo contrário, ele quer ser como um dos servos mais humildes do pai, mas ele é recebido como filho, e com honras que mostram o que é a graça do pai. O filho mais velho, por sua vez, tem um comportamento diferente, caracterizado por traços que denunciam a sua real distância do pai. Qual é o primeiro traço? Nós vimos esses traços na semana passada, talvez um ou dois, mas o primeiro traço é que o filho mais velho, quando frustrado com a vida, ficam irados. O filho mais velho, o comportamento do filho mais velho é este. Quando ele fica frustrado com o pai, com Deus, ele fica irado. Irado com Deus, irado consigo mesmo. Quando o seu desejo é contrariado, ele, já pensou se o amado não conseguiu? Imagine eu aqui com a mão só, né? Obrigado. O que aconteceu com esse filho mais velho? Ele diz, eu não admito que você faça uma festa para esse pecador inveterado. Pai, o Senhor agiu diferente, o Senhor agiu com discriminação. Eu fui discriminado. Eu exijo uma reparação. Assim é o filho mais velho, assim somos nós. Quando não compreendemos a graça de Jesus, nós ficamos irados com Deus por achar que Ele sempre deve alguma coisa para nós. Eu sou tão bom, tão comportado, tão crente, bom marido, boa esposa, bom filho, bom pai, bom cidadão, pago os meus impostos, nunca matei, nunca roubei. Quando algo dá errado em nossas vidas, nós ficamos irados com Deus e não tem por onde. E a razão é uma só, a não compreensão da graça de Deus, porque achamos que Deus tem obrigação de recompensar o meu bom comportamento. Eu não tenho medo de errar, que 99,9% de nós aqui pensamos exatamente assim. Não demora muito, a gente perde de perspectiva e começa a fazer o bem com uma espécie de troca para Deus abençoar. Aliás, o povo evangélico parece que é treinado a isso, através de cultos, mensagens, pregações. Você abre a televisão, é só o que você ouve. Algumas músicas que nós cantamos dizem exatamente isso. Você vai andar sobre as águas, você vai subir, você vai voar, você vai passar por todo mundo, os inimigos vão morrer, todos vão sair da frente. E parece essa história da nova era que não resolve o problema da gripe, né? Como dizia o Amarildo na sua música. Essas histórias que acabam só em chavões, que servem para massagear o ego e para enganar o nosso consciente, mas na verdade não funcionam, porque o crente em Cristo também perde dinheiro, também fica com câncer, também fica doente, também é mandado embora, também é traído, só que ele não é preparado para viver nesta perspectiva de sofrimento, compreendendo a graça suficiente do Senhor. Eles não entendem essa lógica divina, que olha para um apóstolo Paulo, um homem como o apóstolo Paulo. Imagine, quem é que não gostaria de ser como o apóstolo Paulo? Se há um santo, é o apóstolo Paulo, pronto, São Paulo, esse é o santo. Mas só que Paulo tem uma limitação física, ele até pede como ser humano, que o Senhor o livre daquilo, e o que Jesus responde para ele, gente? A minha graça, o quê? Te basta. Quando você perde, quando você é abandonado, preterido, para de brigar com Deus, para de achar que você é o bonzão, bonzinho, que merece. Você está fazendo o que o filho mais velho fez, nesse seu comportamento, ficando irado com Deus, e irado consigo mesmo, porque aí tem outra inversão, outra lógica nessa ira. Quando alguma coisa dá errado, você logo procura uma razão na sua própria vida, porque deve ter havido algum pecado. Acho que eu não coloquei aquela moedinha a mais no gasofilácio, eu não fiz jejum o suficiente, eu acho que eu tinha que ir para uma igreja do poder, porque aquela que desce fogo do céu, eu estou na comunidade errada. E você começa a achar uma causa para esse revés na sua vida. Olha, irmão, está tudo dando errado porque você não tem fé. Uma vez nós tivemos um grande evento aqui nessa cidade,
E um pregador, que eu achei que ele não deveria nem subir no púlpito naquela época, eu estava dirigindo essa programação, mas ele subiu. E na hora lá, ele disse que no final do culto ele ia curar todos os coxos e aleijados ali. E eu vi um bocado de gente de cadeira de roda lá na frente. Eu estava na arquibancada chorando e orando a Deus, dizendo: Senhor, eu não acredito que eu estou ouvindo. Eu não acredito que eu estou ouvindo. Porque veio esse grande pregador para libertar as pessoas das suas cadeiras de roda. E sabe o que aconteceu no final? Houve grito, houve choro, houve uma comoção geral no estádio. Ele gritava, ele falava, ele repreendia a doença, ele fez um bocado de coisa. Sabe qual foi o resultado de tudo isso? Porque quando ele foi embora e saiu, porque nem podiam cumprimentá-lo direito, quando ele saiu, no final de tudo, no final, quando todo mundo já tinha ido embora, eu fui lá no campo, entrei lá e cheguei lá perto e vi as pessoas com as cadeiras de roda chorando, porque absolutamente nada aconteceu com aquelas pessoas. Muito pelo contrário, eu acho que elas foram prejudicadas por um falso evangelho que faz promessa daquilo que Jesus jamais prometeu. E sabe qual foi a desculpa no final do negócio? Porque ele dizia: levanta, 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 o Senhor está curando, eu estou vendo que o Senhor está curando. As pessoas pegavam ao lado da pessoa de cadeira de roda e disse: levanta, e o paraplégico levantando aqui, agarrado por um, agarrado por outro, ele disse: solta. Quando ele soltou, o cara caiu na cadeira de volta. E sabe o que ele disse? Falta de fé. Eu fiz o que eu tinha que fazer, você não teve fé suficiente. Isso mexe comigo, sabe por quê? Porque isso é um falso evangelho. Isso é uma falsa graça. Porque Jesus não prometeu isso. Jesus prometeu livrar essas almas do inferno, do fogo eterno. Nós vamos passar dessa vida para outra vida com óculos, com miopia, astigmatismo. Vamos passar desta vida para outra enrugados, com dores na coluna. Vamos passar desta para outra vida com alguns problemas e tome quimioterapia aqui, outra acolá, e ajeita aqui, desentorta lá. Mas Ele prometeu que o meu corpo, o seu corpo, um dia será transformado, glorificado pela ressurreição dentre os mortos. É isso que Ele prometeu. Aleluia. E Ele prometeu paz para quem está sentado numa cadeira de rodas, para quem tem uma muleta, porque todos nós somos deficientes físicos. Olha aqui, ó. Eu gosto de uma música que os jovens cantam, né? Que eu ouvi dizer que o meu psiquiatra foi ao psiquiatra. Mas eu fico vendo os curandeiros que não se curam. Por que tu está com esse óculos aí, meu amigo? Deus pode curar? Pode. Deus quer que você ore pela cura das pessoas? Quer sim. Impõe as mãos sobre o seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido. Passe na rua, quando você vir alguma pessoa doente, adoecida, pode orar por ele. Ore: Senhor, se for da tua vontade, em nome de Jesus, cura. E Ele curará, se for para a glória do nome dEle. Só isso. Não para a glória do pregador, da igreja, disso ou daquilo. Ele faz quando Ele quer, e Ele faz por misericórdia e graça, porque nós não merecemos nada. Quer milagres? O diabo também faz. O evangelho da graça é um evangelho que conhece o triunfo, conhece também a derrota, conhece o ganho, mas conhece também a perda, e vai passando por esta vida, ouvindo o que Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, vai em frente. O recado é: eu venci o mundo, um dia isso vai acabar. Eu estou lendo o livro do Apocalipse para fechar o ano na leitura bíblica. Olha que maravilha ler o capítulo 7 do Apocalipse. Quem são estes de brancos vestidos? De onde vêm? Quem são? São os que lavaram suas vestes no sangue de Jesus, são os que morreram durante a grande tribulação. Sabe o que Deus diz para eles? Quando é, Senhor, que o Senhor vai nos livrar disso tudo? Ele diz: espera aí, porque tem mais gente para morrer pelo meu nome lá na terra. Você está afim desse evangelho?
Um Deus que olha para quem já está ali chorando e sofrendo por aqueles que, né, estão ali aguardando a redenção. Ele diz assim: olha, espera um pouco, porque tem muito mais que vai morrer pelo meu nome. Mas eles não irão para o castigo eterno, eles virão para o gozo do Senhor aqui na minha presença. Irmãos, é um outro evangelho. Não é um evangelho romanizado, onde você tem que fazer por onde, pagar promessa. Este é o evangelho do filho mais velho, que uma das suas marcas é exatamente esta: frustrados quando as coisas não vão bem. A minha pergunta é: por que você obedece a Deus, meu irmão? Você é grato como filho mais novo ou ingrato e exigente como filho mais velho? A segunda coisa que nós tratamos na semana passada é que um dos traços do filho mais velho é obediência mecânica e sem alegria. O filho mais velho diz: eu tenho trabalhado como escravo, eu tenho lhe obedecido, eu não acredito, deixei de beber, deixei de fumar, deixei de transar com todo mundo, olha aí, eu não fumo, não bebo, não como, não saio, não transo, não acredito, e olha o que está acontecendo comigo, nem casar eu caso. Para que esse sacrifício? Me manter virgem, não acredito, olha aí, estou aqui já dobrando o cabo da Boa Esperança e nada acontece. Que adiantou tentar pagar todos os meus impostos? Que adiantou? Olha aí, olha a minha empresa onde é que está indo para o buraco. Essa concorrência, é assim que a gente raciocina. De que vale? De que adianta? E aí você não paga para ver. Sabe por quê? A sua obediência é mecânica. Você obedece ou por medo ou por recompensa. O que é que você tem aí? Vem cá, se eu der uma oferta aqui, o que é que vai acontecer? Vai encher meu bolso amanhã, é? Legal, gostei dessa. E aí, de novo, você liga a televisão, o que é que você vai ver? O irmão não tinha nenhuma bicicleta, agora ele tem um carro zero. Você não quer vir também? Ele não tinha emprego, agora é dono de uma empresa. Você não quer vir também? Maravilha, olha o que Jesus pode lhe dar. Jesus não quer ninguém sofrendo. Mal sabe um indivíduo que possuir bens e ter coisas acaba acarretando muito mais sofrimento do que aquele que vive uma vida simples, com contentamento. Normalmente obedecemos a Deus para conseguir coisas, alcançarmos uma graça. Já ouviram essa aí? Olha, meu filho, eu estou fazendo isso aqui porque eu vou alcançar uma graça. Favor divino, alcançar aprovação, bênçãos, respostas de oração. Somos como o irmão mais velho. Na graça, meus amados, quando compreendemos a graça de Jesus, nós obedecemos por amor. Como aquele filho que entrou na casa e disse: eu não sou digno de ser nem como o último servo. Eu acho que se tivesse cachorro na casa, ele ia dizer assim: eu vou morar na casinha do cachorro. Meu pai, deixa eu entrar, deixe-me entrar. E aí ele vai obedecer por gratidão, porque ele sabe o sufoco que é viver lá fora, longe de Deus, longe do Pai. E ele vem para a casa de Deus, vem para o seio do Pai e diz: aqui eu me coloco como um servo, aqui eu não tenho insígnia, eu não tenho nome, aqui eu não sou ninguém, aqui eu sou um servo dos servos. Oh Senhor, eu quero te obedecer por amor, só por gratidão. Muitos pais não conhecem essa lógica, sabia? Por isso tantos filhos são rebeldes, porque obedecem por imposição, medo, coação, ou obedecem por busca de recompensa. Meu filho, você passa no vestibular que eu lhe dou um carro. Você faça isso que eu lhe dou isso. Você vai ser que você, olha que você, né? E o pai começa a projetar para ele, ele vai ser sei lá quem. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Qual é essa lógica? É a lógica das boas obras. É a lógica do romanismo falido. É a lógica do falso cristianismo que não conhece a graça de Deus. A coisa mais bonita que um pai pode experimentar é saber que ele derrama tanto amor na vida de um filho, que ao virar as costas, esse filho vai obedecer por amor, só por amor. Por gratidão, só por gratidão.
É esta a relação que nós temos que ter com o Pai. Não uma obediência mecânica, eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que cantar. Não, 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 não. Eu não posso fazer outra coisa, Senhor, senão te adorar. Porque o meu coração é grato pelo fato de eu ter matado o filho e ter sido ainda adotado como filho na tua família, Senhor. Na graça obedecemos por amor, por simples gratidão, pelo prazer de ter Deus, só isso. Imaginem a oração, que não é mais mecânica. Imagine a adoração que não é mais mecânica. Como é? Não é o louvor que cura, o louvor que liberta, o louvor que faz passar por cima de tudo, o louvor, esse aqui é bom. Não, não, não. É louvar por Ele, pelo que Ele é, não pelo que Ele vai me dar. Imagine uma oração, imagine a minha oração, a sua oração, meu amado. Pensa no seu exercício de oração diário, ele reflete um pouco da sua compreensão da graça. Senhor, está doendo, me livra, me dá, me faz. Vai lá, resolve, tira ele, bota aquela, traz ele de volta, põe ele para lá, põe ele para cá. E parece que nós estamos aqui pedindo, como se nós estivéssemos aqui com um brinquedinho de marionete. Deus é o nosso secretário, bora agora, para lá, para cá, bora para lá, para cá, vai para lá, para cá, atende isso aqui, traz aqui, Deus vira um secretário da gente. Há muito pouco de adoração e de oração espontânea, daquele prazer de estar na presença. Vocês sabem disso, porque nós temos na nossa sociedade diversos ídolos, pessoas importantes. E olha, eu vou dizer, eu daria um bocado de coisa, eu me lembro na época de menino, eu daria um bocado de coisa para estar próximo do Pelé, na minha época. Hoje não, que ele já deixou tudo. Mas eu não sei o que eu faria, só para estar ao lado, eu não queria nada, ele não precisava jogar comigo, ele não precisava fazer nada, só bater um retrato ao lado do Pelé. Uma assinatura dele, olha, uma assinatura, gente. Aí você vê as coisas ridículas. Você pega um jogador de futebol, uma pessoa qualquer, a pessoa quer um retrato, quer uma assinatura, e aquilo já é tudo. Ele entra em êxtase. Ai, como ele é lindo. Ai, como ele é maravilhoso. Não vai receber absolutamente nada daquela pessoa, mas só o estar na presença dela já é tudo. Meus amados, imaginem estarmos na presença do Senhor e Salvador Jesus. Imagine estarmos aqui e o Espírito de Deus no nosso meio. Imagine o momento em que somos levados a adorar o Senhor. Imagine quando você acorda pela manhã e logo cedo começa a adorar a Deus pelo que Ele é. Imagine olhar na natureza e ver a glória de Deus por trás de tudo isso. Imagine estar na presença de Deus só por estar. Qual foi a última vez que você passou um tempo na presença de Deus? Só por passar um tempo na presença dEle. Pelo que Ele é, não pelo que Ele vai fazer na sua vida, mas pelo menos por aquilo que Ele já fez em Cristo Jesus. Nós vamos resgatar a adoração quando nós compreendemos a graça de Jesus. O pecador salvo pela graça adora pelo que Deus é e não apenas pelo que Ele pode dar. A terceira atitude desse filho mais velho é o desprezo pelo seu irmão mais novo. Presta atenção nessa, igreja. A atitude do irmão mais velho denuncia uma das razões do afastamento do irmão mais novo. Eu acho que o irmão mais novo ficou tão cheio do mais velho que foi embora. Eu não aguento mais esse cara. Irmãos mais velhos, presta atenção, igreja, irmãos mais velhos são péssimos evangelistas. Eles não compreendem a graça. E por isso eles não sabem lidar com pecadores, viciados, desprezados, assassinos, adúlteros, bandidos, pessoas ruins que lhes desejam até o mal. Eles não sabem, porque não compreendem a graça de Jesus. Se você é um pecador salvo pela graça, e não é um bom evangelista, meu irmão, a graça está na sua cabeça, mas não penetrou no seu coração ainda.
Sabe por que a graça nos faz bons evangelistas? Deixe-me dar 3 razões. Primeiro, porque a graça nos faz humildes. Na graça nós não vamos olhar as pessoas de cima para baixo, porque nós compreendemos que tanto o irmão mais velho, bonzinho, está perdido como o irmão mais novo, devasso. Nós compreendemos que as pessoas boas e más estão tentando salvar a si mesmos. Nós compreendemos que os desprezados são os que melhor entendem o evangelho da graça. Então nós não vamos olhar de cima para baixo para ninguém. Queridos, nós não somos melhores que os demais, e isso nós compreendemos no evangelho da graça. Ouçam isto, pode chocar aí a sua ideia de cristianismo, mas ouça. Há descrentes, ateus e até esotéricos, muito mais justos, amorosos e muito mais misericordiosos do que nós. Você acredita nisso? Eu conheço algumas pessoas que não creem em Deus, coisa nenhuma, são melhores pais de família do que eu sou. Mais justos, mais obedientes, esotéricos, ateus, pessoas que nem estão aí com Deus, cuja vida pessoal, moral, cuja conduta pessoal é muito mais pura do que a minha. Como é que pode? Eu quero só que você reflita no fato de que o que nos salva não é a nossa justiça, mas é a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ser bom não basta, quando ser obediente nos leva ao inferno, porque a nossa obediência acaba sendo o nosso ídolo e a nossa autojustificação, e por isso nós não precisamos de Jesus. E o grande fato é que não há um homem absolutamente justo. Eu disse que eles podem ser e são mais justos, mais honestos, mais fiéis. Mas não há um justo, nem sequer um, e um pecado é suficiente para nos fazer infratores da lei, merecedores da morte. Só houve um que obedeceu 100%, chama-se Jesus Cristo. Ele não merecia a morte, mas ele foi à cruz do Calvário para morrer no meu lugar, no lugar do ateu, no lugar do esotérico, no lugar daqueles que nem querem saber dele como Senhor e Salvador. Por isso, amados, a graça nos faz melhores evangelistas, porque ela nos faz humildes. O que me faz um crente não é o fato de eu ser um bom pai, um marido fiel, uma boa pessoa. Eu sou um pecador salvo pela graça de Deus em Cristo. Por isso eu posso me aproximar das pessoas com humildade. Eu posso olhar para elas e dizer: olha, eu sei que você é uma boa pessoa, mas isso não basta. Falta muito pouco para você chegar lá, mas você ainda não chegou. Você precisa de Jesus para completar essa sua justiça. Sabe outra coisa sobre a graça que me torna um bom evangelista? Porque a graça dá esperança ao perdido. Você já olhou para alguém e disse assim: isso aí, esse aí nunca vai se tornar um crente em Jesus. Esse aí não tem jeito. Quando você diz assim, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo assim: eu sou bom, conheço pessoas boas, mas esse traste aí, essa porcaria esse ser humano, isso é um monstro, isso é um animal, isso nunca vai se tornar crente, jamais, esse não. O que é que você está fazendo? Eu sou melhor do que ele nunca vai chegar no estágio que eu estou, porque eu sou bom, eu não faço as coisas que ele faz. Mas a graça nos ensina outra coisa. A graça diz que Jesus está lá em cima e eu estou aqui embaixo com esse pecador.
capaz de fazer as mesmas coisas que ele, e eu dependo da graça como ele depende da graça, e é talvez mais provável que esse rebelde chegue a Jesus mais rapidamente do que eu com a minha autojustiça aqui, distante do Pai e dependendo da minha autojustiça para ser salvo. Eu estou frito, como diz o bom cearense, lascado. Eu dependo da graça, e você? Será que você é capaz de olhar para as pessoas lá fora e poder expressar esse amor? Sábado eu estava num dos sinais e um menino passou e encostou perto de mim, eu estava com a janela do carro aberta, e ele botou a mão assim dentro, queria limpar o vidro. Eu disse, não precisa não. Ele disse, tem uma moedinha? Rapaz, não tenho trocado aqui. Ei, Barão, não sei o que e tal. E eu comecei a falar com ele, peguei no braço dele, quase dei um abraço para ele vir para dentro, entrar para dentro do carro. E o cheiro de cachaça no meio do mundo. E eu falando do amor de Jesus para ele, e o sinal abrindo, quase eu arrasto ele comigo, né? Mas assim, vontade de dar um beijo no cara, sabe? Mas eu comecei a olhar e disse, cara, esse sou eu. Este sou eu, sem a oportunidade de conhecer a graça de Jesus. A graça nos torna, ou nos faz esperançosos quanto ao perdido. Vem cá, você acha que as pessoas não têm jeito? E você? A sua salvação não foi um milagre? Se você se acha um pecador salvo pela graça e a sua vida não é um milagre, tem algo errado. Você não entendeu nada do Evangelho se a sua conversão não foi um milagre. A minha foi. Eu sei onde eu estava. Outra coisa que a graça faz é que ela nos torna ousados e corajosos, sabia? Normalmente não falamos da graça de Jesus para as pessoas, sabe por quê? Porque temos medo do que as pessoas vão pensar de nós. O que é que significa isso? O meu senso de valor vem daquilo que as pessoas pensam sobre mim. Eu estou tão preocupado com o que eles vão achar sobre a minha pessoa, se eu abrir a boca para dizer que sou crente, ou que Jesus ama aquela pessoa, que eu logo digo, não vou falar não, porque esse negócio vai dar confusão, vão me marcar aqui, na escola não, no trabalho não, na roda não, nos amigos não, na vizinhança não. Eu acabo ficando um covarde, porque eu não acredito no Evangelho da graça e do poder que há no nome de Jesus. Sabe por quê? Muito disso é porque eu estou preocupado com a minha reputação, com o que as pessoas vão pensar de mim. Ora lá, eu quero lá saber o que vão pensar de mim, eu quero saber o que é que Deus pensa de mim. Ele me chama filho, Ele me adotou na família dEle. Como eu não vou falar de um Deus tão maravilhoso, que me salvou pela sua graça? Como eu vou calar os meus lábios? Diz, meu irmão. Por que você cala tanto tempo para falar de uma coisa que é tão maravilhosa? É porque você não entende a maravilhosa graça de Jesus, não é? No dia que você se apaixonar por esse Deus maravilhoso e compreender a sua graça, seus lábios não vão calar. Nós vivemos nesse mundo aqui, amados, não é só para sermos pais, bem-sucedidos, profissionais. A nossa maior razão de viver é proclamar o nome de Jesus bem alto. Falar a verdade para as pessoas, mostrar o caminho, amar, ter misericórdia. Se você não prega por medo das pessoas, ou por não gostar delas, porque tem aqueles que não pregam também, porque dizem assim, não, esse aqui não é muito da minha turma, eu não vou pregar para esse cara não, ele não se dá muito comigo não. Você vai ter uma surpresa, sabe? Porque lá na eternidade você vai encontrar peças raras que você descartou no meio do caminho. E Jesus vai lhe perguntar, o que é que houve? Por que é que você discriminou? Ah, mas ele era assim, ah, mas ele era assado, ah, mas ele era assim, ah, ele era da outra família, ah, ele tinha outro nome, ah, ele que me batia, ele que me fazia, ele que não sei o quê. Não. Outro traço, e o quarto e último traço do filho mais velho, que é, num certo sentido, um traço de todos nós, sabe? Porque a gente tende a voltar para a autojustiça. Preste atenção aí. É a incapacidade de perdoar.
O pai perdoou o filho mais novo, mas o seu irmão não o perdoou. A minha pergunta é: você tem dificuldade em perdoar pessoas? Sabe por que você tem dificuldade de perdoar? Preste atenção nessa. Quando alguém lhe faz um mal, quando alguém lhe fere, quando alguém lhe ofende, eu estou dizendo é coisa de verdade mesmo. Seu primeiro pensamento é assim: eu não perdoo porque eu não acredito que alguém pudesse fazer algo assim comigo. Você acha que é incapaz de fazer o que a pessoa fez. Isto é um falso conceito. A razão que você não perdoa é quando alguém lhe ofende, você sobe no pedestal, coloca aquela pessoa lá embaixo e diz: esse desgraçado não merece a graça. Porque eu não faria uma coisa dessa. Por que ele diz isso? Porque ele não se sente um pecador salvo pela graça de Jesus. Ele se sente bom. Ele condena hoje, ele olha por cima e daqui a um tempo ele tropeça em algo muito pior. Tem gente que é assim. Coa o mosquito e engole um elefante, né? Ele trata com dureza alguma ofensa que lhe fazem, mas ao mesmo tempo ele comete coisas horríveis do outro lado. Ele se torna duro, intransigente, diz: eu sou incapaz, eu não poderia fazer uma coisa dessa, eu não acredito que ele foi capaz de fazer isso. Aí você jamais se coloca no lugar daquela pessoa para dizer assim: se não for a graça de Deus, eu estaria no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Aquele pai da nossa história, que foi capaz de ir até a cela do menino que matou o seu próprio filho para adotá-lo como filho, ele tinha essa perspectiva da graça. Por que nós não estendemos perdão às pessoas? Por que nós guardamos mágoas no coração? Por que deixamos que raiz de amargura brote dentro da gente e nós acabamos adoecendo e vamos ter que pagar caro para tomar remédio, para visitar os especialistas no comportamento humano e nos entregamos a tantas coisas porque nós não compreendemos o evangelho da graça de Jesus? É só isso, é só isso, é só isso. Perdoa, libera perdão, porque você é pecador como o outro também é. Assim como o Senhor lhe deu de graça, pleno perdão, distribua pleno perdão de graça também. Mas ele não se arrependeu, é problema dele. O pai não quis saber do filho mais velho se ele se arrependeu ou não. O filho mais novo veio e disse: pai, eu pequei contra ti. Mas o filho mais velho não disse absolutamente nada, mas o pai mesmo assim o convidou a entrar. Vem, 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 vem. Eu vou te encher de amor e você vai reconhecer quem eu sou. Em Lucas, no capítulo 18, verso 11, o fariseu, o religioso, o moralista, crente, um indivíduo que se acha tão puritano, tão obediente, tão certinho, tão enquadrador das pessoas, é esse que ora mais ou menos assim: graças te dou, ó Senhor, porque não sou como os demais. Ele se acha o puro, o mais. Aí na igreja dele, no grupo pequeno dele, na classe dele, não tem lugar para pecador, não dá. Ele tem que se juntar com a turminha dele para ficar discutindo teologia e enquadrando todo mundo. Você viu como foi que ele fez? Você viu o que ela falou? Que absurdo aquela igreja, que absurdo aquele pastor, que absurdo aquele líder, que absurdo. E aí o coração de misericórdia, ó, desse tamanhozinho, a língua enorme. O que é isso? Falta de compreensão da graça de Jesus. Ele entende tudo sobre a sua autojustiça, sobre o seu moralismo, seu farisaísmo, mas entende zero da graça salvadora de Jesus. O pai perdoou o filho mais novo, mas seu irmão não o perdoou. Irmãos mais velhos são implacáveis. Presta atenção aí, queridos. E vamos quebrar essas amarras em nome de Jesus, para que a graça caracterize a nossa igreja como um todo,
para que sejamos conhecidos. Alguém me disse, eu vou lá na igreja da graça. Onde é? Não sei se é pedra, tenda, graça, tem alguma coisa lá. Que bom. Se as pessoas começarem a nos conhecer pela igreja da graça, é a igreja onde o pecador pode entrar e se sentir acolhido, se sentir amado, aceito, não discriminado pelo que ele é, pelo seu gesto, pelo seu jeito, pela sua roupa, pelo seu cabelo, mas amado como Jesus amou os publicanos e pecadores. E sermos capazes de caminhar com essas pessoas e celebrarmos com elas o fato de que elas podem estar limpas por um dia. É isso que nós estamos aprendendo no Celebrando a Restauração. Um cigarro a menos. Se você estiver aqui hoje à noite, você tem lutas, tem vícios, tem problemas, tem dificuldades. Olha, nós queremos dizer que Jesus aceita você como você está. Você não precisa deixar nada para seguir Jesus. Você precisa, na verdade, se jogar nos braços dele, como você está. Como aquele menino que voltou sem nada. Ele disse, eu não sou nada. Me aceita aqui que eu quero ser eu quero ser um zero aqui dentro. Eu vou dormir na casinha do cachorro, mas eu quero um espaço. Aí o pai diz assim, vem cá, eu estou te trazendo para dentro, lhe dou a melhor roupa, porque não é pelos seus méritos, mas é pela minha graça. Aí você vem todo fumado, você entra aqui todo viciado, todo doido, do jeito que você vier, tá certo? Mas se você ficar sem beber um dia, sem fumar um dia, nós vamos pular com você e dizer, louvado seja Deus, a graça está lhe alcançando, meu irmão. E salvação vai chegar no seu coração, mas cedo ou mais tarde, você vai compreender a dimensão desse Jesus maravilhoso que lhe salvou, e você vai deixar a droga, vai deixar o vício, vai deixar a bandalheira, vai deixar o sexo, essa loucura desvairada da sensualidade que nós temos por aí na nossa sociedade. Você vai deixar não por imposição, porque o pastor proibiu, a igreja proibiu, os crentes ficaram pegando no meu pé, nada disso. Você vai deixar porque a graça de Jesus vai lhe alcançar. E você vai ser capaz de dizer, Senhor, obrigado, porque pela tua graça, eu fui capaz de resistir àquilo que estava fazendo mal para mim, aquilo que me desfigurava como pessoa, como ser humano, e você vai começar a agir como gente, porque Jesus nos faz gente, de verdade. Irmãos mais velhos são implacáveis, eles têm problemas de relacionamentos com as pessoas, eles olham para os outros com um desdém, são racistas, são preconceituosos, não suportam comportamentos diferentes ou esquisitos para os seus padrões. Já ouviram esse aqui? Está cheio. O cara apareceu com um cabelo diferente. Isso não é possível. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? O cara bota um brinco no nariz, na orelha, não sei aonde. O cara, não. Como é que pode? Como é que pode? Usa uma roupa diferente, a calça não sei o quê, o adolescente, o cabelo, o cara, como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Eles são horríveis, são implacáveis, eles não conseguem enxergar o diferente, porque todo mundo tem que ser uniformemente como eles. Isso é o que o mundo faz. Jesus é diferente. Ele aceita você como você está. Vem, pode vir. Pode vir. Jesus te aceita assim. Amém? Eu me lembro aqui, alguns anos atrás, uns surfistas, né? Os caras entrando na igreja com aqueles cabelos oxigenados. Pareciam umas loiras, né? Paz, que confusão que eu arrumei. O Sinédrio ia se reunindo para falar comigo. Naquela época não tinha e-mail, mas o pessoal não contava, era telefone para cima e para baixo. Pastor, como é que pode? Aí os caras iam dar testemunho, né? Os surfistas de hoje são sofisticados, eles falam português. Os daquela época não, mas é isso aí, pastor, barato, legal. Aí fizeram um torneio de negócio de surf, né? Não, nós vamos ter que entrar na onda aí, fazer um negócio de surf aí na federação, e pá, a igreja, é legal, vocês fazem um negócio aí, transado, e pá. O senhor vai nessa, pastor? Eu disse, vou, como é que é? Na Praia do Futuro. Aí eles levaram a Igreja Batista Central a promover uma etapa do campeonato de surf do estado. Aí eu fui. Quando cheguei lá, tentando ser surfista, né, botei uma bermuda, uma camisa diferente, estou lá no meio, não dá para disfarçar, né? Careta.
Aí quando eu cheguei perto do caminhão, cara, assim, eu já mexi com esse negócio no passado, lá longe, né? Mas um cheiro da erva verde. Meu Deus. Aí assim, Igreja Batista Central promove. O pastor Armando Bispo, hein? O bispo. E os caras todos, ninguém sabia quem. Aí eu fiquei pensando assim, como é que eu marco os crentes aqui? Quem são? Tudo igual, tudo doido, os olhos vermelhos, a fumaça no meio do mundo. Aí tinha um pessoal da polícia que passou por perto, né? Eu acho que tinha uma confusãozinha lá e muita fumaça. Aí o policial chegou para mim e disse: pastor, é o seguinte, ó, nós vamos ter que dar um jeito nessa parada aí, nesse negócio aí. Aí eu olhei debaixo do caminhão, os caras estavam lá, rapaz, estava grave o negócio. Aí eu falei para o policial: faz o seguinte, aguenta aí, você presta atenção que eu vou fazer. Depois da mensagem, se eles não levantarem a mão, você prende. Mas agora não, segura aí. O guarda disse: é mesmo, Edson, eu vou pregar aqui, certo? Eu vou dar uma palavra aí, segura as pontas. E se na hora da palavra aí os caras não fizeram a manifestação, aí você pode grampear todo mundo aí, não tem problema. Aí os guardas disseram: não, pastor, tudo bem, a gente aguenta aí, mas o negócio está feio, está aí, Igreja Batista, eu sou daqui, igreja, isso é essa mesmo, Igreja Batista. Esse negócio lá é bom, hein? Os irmãozinhos, ó. Eu não estava nem preocupado com isso. Sabe o que aconteceu? Eu falei do amor de Jesus, tentei falar na linguagem deles, e alguns se converteram naquele dia. E depois, obviamente, o guarda não prendeu ninguém, ele sabia que eu estava brincando. Alguns vieram para a igreja. E eu me lembro, o Bambam, os outros meninos, cadê aquele moreninho, o Márcio, né? Rapaz, os caras não falavam nada. Hoje, se você olhar o Márcio, casado, profissional, foi estudar, ele aprendeu português. Mas não era proibido chegar na igreja por causa disso. Certo? Aqui não é proibido que entrem os meninos de rua, os bandidos, que entrem as prostitutas, que entrem aqueles que têm opção sexual diferente da nossa. Pode vir, cara. E olha, vocês sejam agentes dessa graça de Jesus para arrastar esse povo para cá. Não é para cá, é para perto de você, para você amar onde eles estão, para você falar do amor de Jesus para eles. Porque, gente, isto é que é a graça de Jesus. A religião engana e enrola o povo, dizendo que, olha, não, para você ganhar a eternidade, você precisa ser assim. Você precisa se comportar como eu me comporto, você precisa ser como eu sou, você precisa ter os meus padrões, as minhas preferências, os meus filhos, andar do meu jeito, porque aqui é assim. Se eu vou lá, nada. A graça de Jesus é diferente. A graça de Jesus é: olha para mim, eu sou pecador como você, cara, e Jesus me salvou pela sua graça, foi um milagre, e Ele quer fazer um milagre na sua vida também. Irmãos, tem duas maneiras de se estar perdido. Os dois filhos estão perdidos. Nós temos que confrontar os filhos mais velhos, e não podemos admitir uma comunidade de filhos mais velhos que sinalizam ao mundo que a salvação é uma simples mudança de comportamento. Não é. A salvação é pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é pela sua graça. Só tem uma maneira de voltarmos para casa, é dependermos da iniciativa graciosa de Deus. O pai sai para encontrar os dois filhos, graça para o novo e graça para o velho também. O pai clama ao filho mais velho para que entre, assim como clamamos aos que se acham bons, que venham para o gracioso banquete da graça de Jesus. Jesus amou até aqueles que o crucificaram. Os líderes moralistas, Jesus os amou também. Nós precisamos, para voltar para casa, de um arrependimento genuíno. Os fariseus arrependiam-se toda hora, mas sabe o que é arrependimento genuíno?
é arrepender-se da sua autojustiça, é parar de achar que você é bom. Bom é o Senhor Jesus. Nós somos pecadores e somos carentes da graça dele. Nas boas obras podemos tentar controlar Deus e ser o nosso próprio Salvador e Senhor. Por isso precisamos de arrependimento genuíno, que gera novo nascimento para o irmão mais novo e para o irmão mais velho. Temos que reconhecer que há um custo para voltar para casa, sabia? Há um custo para o filho mais novo, o retorno parece não ter custado nada, porém o pai perde e o filho mais velho perde também. Nos 3 itens perdidos, alguém saiu para procurá-los. O filho mais velho não saiu, mas Jesus, o filho mais velho, o filho único, unigênito, veio, saiu da glória, veio aqui à terra para buscar e salvar o que se havia perdido. O filho mais velho é um exemplo, é um anti-exemplo, é uma contradição daquilo que Jesus foi. Jesus, o filho, saiu da sua glória e veio aqui atrás dos filhos mais novos, que somos nós. O filho mais velho não, ficou, reclamou, murmurou, discriminou, não perdoou, foi implacável. Mas louvado seja Deus, que o primogênito, o unigênito, Filho de Deus, este sim, deixou a sua glória e se deu por nós. Jesus tomou a taça da ira, para que tivéssemos a taça da alegria, aleluia. Jesus ao orar sempre chama Deus de Pai, mas na cruz do Calvário ele disse, Deus meu, ele perdeu o seu título, para que nós pudéssemos ser filhos adotivos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus perdeu o título de filho ali na cruz, para que fôssemos chamados filhos por adoção. E a Bíblia diz em Hebreus 2:11, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. No coração, nunca vamos deixar de sermos irmãos mais velhos, até que sejamos demovidos pelo amor do verdadeiro irmão mais velho, Jesus, e dependermos da graça.